não trabalhou no sétimo dia. Eles dizem que a guarda do sábado vem desde a criação do Éden, o que é mentira, porque o texto de Gênesis é um texto descritivo e não normativo. No livro de Gênesis, você não vai ver Deus falando assim, guarde o sábado. É apenas uma descrição que, havendo Deus acabado no sétimo dia a sua obra que tinha feito, ele descansou no sétimo dia. Então Deus trabalhou no sétimo dia. Pastor Edson, por que Deus deu o mandamento de guardar o sétimo dia, de guardar o sábado? Deus deu o mandamento de guardar o sétimo dia, de guardar o sábado, para o povo de Israel. Pastor, por que ele deu esse mandamento para o povo de Israel guardar o sábado? Porque o povo de Israel era cativo no Egito, o povo de Israel era escravo no Egito, então Deus deu uma ordem, guardem o sábado como um memorial, porque vocês eram escravos, ou seja, vocês não tinham qualidade de vida. Então vocês precisam descansar. Todas as vezes que vocês vão guardar o sábado, vocês vão se lembrar que vocês eram cativos, que vocês eram escravos, que vocês trabalhavam apenas para comer. Então será um memorial. Guardou o sábado, vai ser um memorial de que vocês eram escravos no Egito. Isso aí vai estar em Deuteronômios capítulo 5, versículo 12 ao 15. Olha o que diz assim, ó. Porque te lembrarás, versículo 15, porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasse o dia de sábado. Pastor, por que o povo de Israel tinha que guardar o sábado? Porque o texto já diz, porque é um memorial que eles eram escravos na terra do Egito, e que ao lembrar disso, eles iriam se lembrar que Deus tirou eles com mão forte. Então, esse mandamento é apenas para Israel. Pastor, prova para mim que era um memorial, que era um sinal entre o povo de Israel e Deus. Ezequiel capítulo 20, versículo 20 diz isso, ó. E santificai os meus sábados, e servirão de sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor vosso Deus. Então o sábado era um sinal, um memorial entre Israel, não é entre gentil não, é entre Israel e Deus. Servia de memorial para eles se lembrarem que eles eram escravos no Egito. Deus queria dar qualidade de vida, vocês precisam descansar. Ok? Tanto é que lá no Novo Testamento, lá na graça, o próprio Jesus disse que o sábado foi criado em função do homem, não o homem em função do sábado. O homem não deve viver em função do sábado, mas o sábado foi criado para o homem, para qualidade de vida, para descanso. Imagine você trabalhar 7 dias. Então Deus instituiu o sábado para que o homem viesse descansar. Mas alguém pode perguntar, mas pastor, por que ele fez esse vídeo? Gente, o pastor Luiz Gonçalves fez esse vídeo para introduzir a guarda do sábado, a guarda da lei. Só que ele se esqueceu de informar, ele fala tanto que não havendo lei não há pecado, mas esqueceu de informar qual a lei que nós estamos inseridos. Nós estamos debaixo de uma nova aliança, nós não estamos debaixo da velha aliança, lá do pano velho, lá do Velho Testamento. Nós estamos debaixo de uma nova aliança. Pastor, prova para mim que nós estamos debaixo de uma nova aliança. Jeremias, capítulo de número 31, versículo 31, olha o que diz, ó, isso aqui é o profeta Jeremias, ele diz assim, ó, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto, ou uma nova aliança, um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz lá no pano velho, com seus pais, no dia em que os tomei pela mão, para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram os meus concertos, apesar de eu os haver desposados, diz o Senhor. Então esse novo concerto é uma nova aliança. O mandamento que nós estamos inseridos, que o pastor não falou qual é a lei de Deus, qual é o mandamento, é o mandamento do amor. O próprio Jesus disse, João capítulo 13, versículo 34, olha o que Jesus diz, ó. Um novo, olha bem, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei a vós, que também vos ameis uns aos outros.
Nisto todos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quando tem a palavra novo, nós entendemos que não se trata de um velho concerto, não se trata de uma velha aliança, não se trata de um pano velho, não se trata de um odres velho, mas se trata de uma nova aliança, de um pano novo e de um vinho novo. Mas, infelizmente, existem pessoas que Jesus veio trazer o novo, mas eles querem o velho. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 9 que, infelizmente, iriam ter pessoas que iriam querer a velha roupagem. Para aqueles que querem viver a lei, que querem viver a velha roupagem, vivam, mas é impossível que alguém seja salvo pela lei, porque não há homem que cumpra toda a lei. Se você escorregar em um tio, pronto, você já está condenado. Eu acho muito difícil qualquer adventista que vá ali da lei cumprir toda a lei. Na realidade, eles falam de guardar o sábado e a pergunta é, será que a TV Novo Tempo funciona no automático? Será que a TV Novo Tempo não tem segurança, não tem monitoramento, não tem pessoas trabalhando na limpeza? Ou seja, não adianta você falar para as pessoas guardar o sábado e colocar a sua empregada para trabalhar. Não adianta você mandar guardar o sábado e colocar seguranças para tomar conta da empresa Novo Tempo. A pergunta que eu faço, vocês também acendem o fogão de vocês no dia de sábado? Vocês também acendem? Porque a Bíblia lá na Torá, lá no Pano Velho, diz que não podia nem acender um fogareiro. E vocês acendem. Então, se é para guardar toda a lei, que vocês guardem, mas guardem a lei por completo. Agora, Hebreus, capítulo de número 7, versículo 12, olha o que diz aqui. Porque mudando-se o sacerdote, necessariamente se faz também a mudança da lei. Ou seja, Cristo é o sacerdote, não segundo o sacerdócio de Levítico, mas Cristo é o sacerdócio superior ao sacerdote da lei. Então, vindo Cristo mudando o sacerdote, muda-se a lei. Nós estamos debaixo de um novo concerto. O próprio texto de Hebreus diz que o testamento só tem validade após a morte do testador. Agora, leia também, senhoras e senhores, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 7. Paulo vai chamar a lei de ministério da morte. Ora, sejam honestos, adventistas. Paulo aqui está falando de qual lei? Da lei cerimonial ou da lei moral? E a pergunta é, se a lei é boa, por que Paulo chama a lei de ministério da morte, ministério transitório, ministério passageiro? E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, qual foi a lei, gente, que foi gravado em pedras? Hein, adventista? Responde aí para mim, qual foi a lei que foi gravado em pedras? Olha o que Paulo chama ministério da morte, hein? Quanto respeito Paulo tinha pela lei, já que vocês falam que a lei é boa, quanto respeito Paulo tinha. Se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio de forma gloriosa, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, o qual era transitória, passageiro, como será de maior glória o ministério do Espírito? Então, Paulo aqui faz uma equiparação entre o ministério da morte, que é a lei, e o ministério do Espírito. Paulo está dizendo que o ministério do Espírito, a nova aliança, é superior à velha aliança, o ministério da morte. Porque se o ministério da condenação foi glorioso, olha aí, ministério da condenação, que respeito que Paulo tinha, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Que coisa, né, irmão? Aí responda aí para mim, os adventistas, qual é a lei que Paulo está se referindo aqui? Lei da morte, ministério da morte. Gálatas, capítulo de número 3, versículo 24, olha o que diz, ó. De maneira que a lei, lá, o Velho Testamento, nos serviu de aio. Pastor, o que significa a palavra aio? Aio é tutor. Aio é uma palavra que significa tutor, educador de criança. Olha como Paulo nos trata. A lei do Velho Testamento nos serviu de educador de crianças, pessoas que estão no primeiro espaço, tomando leitinho. De maneira que a lei nos serviu de aio, de tutor, de educador, para nos conduzir a Cristo.
para que pela fé fôssemos justificados.